Gente, Gênesis 18 é um capítulo que parece um roteiro de cinema. Tem de tudo. Uma visita misteriosa, uma promessa que soa impossível, uma reação que é ao mesmo tempo engraçada e totalmente compreensível e uma negociação de altíssimo risco com o próprio Criador. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa história incrível, no seu contexto cultural e nas lições poderosas que ela traz. Tudo sob a ótica da teologia pentecostal clássica. Então, como a gente vai caminhar por essa história? A nossa jornada começa com uma visita inesperada que dá início a tudo. Depois, a gente vai ver como uma promessa impossível provoca uma reação super-humana. Aí a história fica bem séria quando um plano divino é revelado, o que leva à corajosa intercessão de Abraão. E no final, vamos juntar todas as peças e descobrir as lições de fé que essa passagem tem para nos ensinar. Ponto 1. Uma visita inesperada. A cultura da hospitalidade. A cena começa bem tranquila. Imagina só o calor do deserto, aquele sol forte. Abraão, um homem de quase 100 anos, está ali simplesmente descansando na sombra perto da sua tenda. Um dia como qualquer outro, até que deixa de ser. O que acontece em seguida muda o rumo da história para sempre. Olha, antes da gente analisar a reação de Abraão, a gente precisa entrar na mentalidade daquela época. No Antigo Oriente Próximo, ser hospitaleiro não era só uma questão de boa educação, não. Num lugar hostil como o deserto, oferecer água, comida e abrigo era um dever sagrado. Era, literalmente, a diferença entre a vida e a morte para um viajante. Recusar ajuda era algo impensável. E o Abraão não só segue as regras, ele vai muito além. Olha a energia dele. Esse senhor de idade corre para encontrar os visitantes. Ele se curva até o chão, um gesto de respeito profundo. E a refeição não é qualquer coisinha. Ele prepara um banquete, a melhor farinha, um novilho gordo, uma festa digna da realeza. Ele dá o seu melhor, sem nem imaginar para quem ele estava servindo. E é aqui que a gente chega do coração da interpretação pentecostal desse evento. Aquilo não era só uma visita de anjos ou de viajantes comuns. Isso se chama teofania, uma manifestação visível do próprio Deus. Sem saber, Abraão estava servindo uma refeição para o Senhor do Universo em forma humana. Sua hospitalidade radical não era apenas para estranhos, era um ato de adoração. Ponto 2. A promessa e o riso. Fé contra a lógica humana. Depois do banquete, o clima muda. O foco sai da hospitalidade e vai para uma promessa tão chocante que desafia tudo que a gente sabe sobre biologia e sobre o tempo. Esse é o momento em que a realidade de Deus bate de frente com a lógica humana. Vamos tentar nos colocar no lugar deles por um segundo. Abraão tem quase 100 anos. Sara tem 90. Do ponto de vista biológico, a janela para ter filhos não estava só fechada, estava trancada e a chave jogada fora há décadas. O que o visitante promete não é só improvável, é totalmente impossível segundo todas as leis da natureza. Escondida na tenda, Sara ouve isso e faz o que qualquer um de nós faria. Ela ri. Não é um riso de deboche, sabe? É um riso de choque, um riso de "isso é ridículo". É a reação de uma mulher que viveu 90 anos no seu corpo e conhece bem suas limitações. O riso dela é o som da lógica humana encontrando uma promessa divina. Esse slide aqui ilustra o conflito perfeitamente. De um lado, a gente tem a perspectiva da Sara, que está baseada na realidade que ela vê. Um corpo envelhecido, uma vida inteira de experiências dizendo o impossível. Do outro lado, a gente tem a perspectiva de Deus, onde a sua palavra traz vida ao que está morto. Para Deus, a biologia não é um obstáculo, é só uma ferramenta. E então vem a pergunta que é o centro de todo o capítulo. Uma pergunta dirigida a Abraão, mas que ecoa através dos séculos para cada um de nós. Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Essa pergunta nos coloca numa encruzilhada. Vamos viver com base nas nossas limitações ou na soberania ilimitada de Deus? Terceiro ponto, o plano divino revelado, uma relação de confiança. Assim que a promessa pessoal é feita, a história dá uma virada brusca. Os visitantes saem em direção a Sodoma e Deus toma uma decisão surpreendente. Ele vai confidenciar seu plano de juízo a Abraão, elevando o relacionamento deles a um novo nível de confiança. Isso aqui é monumental. Deus basicamente fala consigo mesmo. Será que eu vou esconder o que estou prestes a fazer de Abraão? A resposta muda tudo. Abraão não é mais só um servo recebendo ordens. Ele é elevado à posição de amigo, de parceiro, de aliança. Deus o inclui em seu conselho, mostrando que valoriza a perspectiva dele. E o plano revelado é pesado. O clamor contra Sodoma e Gomorra, o pecado deles, chegou a um ponto tão grave que o juízo é iminente.
A Bíblia usa essa linguagem de Deus descendo para ver, o que não significa que ele não sabe o que está acontecendo, mas sim que o momento da investigação e da sentença chegou. A destruição está vindo. Quarto ponto, a intercessão de Abraão, um diálogo de justiça e misericórdia. Ao ouvir esse plano terrível, Abraão poderia ter ficado em silêncio. Afinal, era o juízo de Deus, certo? Mas ele não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima. Ele se coloca entre Deus e a cidade condenada. E começa um diálogo que se tornaria o maior exemplo de intercessão. A estratégia de Abraão aqui é simplesmente genial. Ele não implora por misericórdia com base na pena. Ele apela para o próprio caráter de Deus. A pergunta dele é: o juiz de toda a terra não fará o que é justo? Com muita ousadia e reverência, ele está usando a própria justiça de Deus como base para o seu pedido de misericórdia. E o que se desenrola é essa negociação de tirar o fôlego. Olha só a progressão na tela. Abraão começa com 50 justos. Deus concorda em poupar a cidade por 50. Então Abraão, se chamando de pó e cinza, ousa ir mais longe. E se forem 45? Deus concorda. 40? Sim. 30? Sim. 20? Ainda assim. Ele vai até o limite, até chegar a 10 pessoas. A cada passo, a ousadia reverente de Abraão encontra a paciência e a misericórdia de Deus. E o nosso quinto ponto: lições de fé e justiça, as principais conclusões. Então, depois de acompanhar essa visita, essa promessa e essa intercessão incrível, o que fica pra gente? Quais são as lições atemporais que a gente pode tirar de Gênesis 18? As lições são muito profundas. Primeiro, o poder imenso da intercessão. A oração corajosa de uma pessoa pode mudar destinos. Segundo, o desejo de Deus por um relacionamento íntimo, de conversa, não um monólogo. Terceiro, que a justiça e a misericórdia de Deus não são opostas, elas andam juntas. Quarto, que a palavra de Deus sempre prevalece sobre qualquer realidade humana. E por fim, a importância da justiça. Mesmo um pequeno grupo de pessoas retas pode servir como um escudo para sua comunidade. E assim, essa história nos deixa com esse desafio. Abraão se aproximou de Deus não com uma lista de pedidos, mas com um coração engajado, argumentando com base no caráter de Deus. Ele transformou a oração em um diálogo de verdade. A pergunta que fica ecoando a partir deste capítulo é: ao refletirmos sobre a ousadia dele, quão autênticas e corajosas são as nossas próprias conversas com Deus?